A Tarde FM nas eleições 2024. Pois é, a Tarde FM dá sequência nesta quinta-feira à série de entrevistas iniciada esta semana com os candidatos à Prefeitura de Salvador. Entrevistas para que os eleitores, o público em geral, possa conhecer melhor as propostas, as ideias de cada um dos candidatos sobre as questões que envolvem a cidade de Salvador, agora nessa reta final para as eleições municipais de 2024. O tempo da entrevista é de 40 minutos e o quarto entrevistado da série é o candidato Vitor Marinho, do PSTU, que já está conosco. E já deixamos aqui o nosso bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bom, candidato? Tudo bem, Jefferson. Bom dia e eu agradeço muito o convite. Espero que seja uma oportunidade proveitosa. Exatamente. E a entrevista, como eu disse, tem 40 minutos de duração e esse tempo começa a ser contado a partir de agora. Certo. O senhor é um candidato que propõe um modelo socialista para Salvador em uma cidade historicamente regida por forças políticas conservadoras. Há quem possa contestar também essa afirmação, mas, enfim, como é que o senhor pretende conquistar o apoio popular, quebrar a resistência de setores mais moderados da população com uma proposta como essa, candidato? Então, a nossa intenção é, nessa campanha, tratar dos problemas mais sentidos para a população de Salvador, em especial para a população pobre e trabalhadora da nossa cidade, né, que sofre com as políticas de sucessivos governos, tanto na esfera municipal como na esfera estadual e também na esfera federal, que privilegiam os interesses dos grandes empresários, dos grandes capitalistas em detrimento dos seus interesses. Então, se a gente for olhar para qualquer área social, transporte público, a população ela se indigna com a situação do transporte, mas é preciso que tenham socialistas nas eleições para mostrar que isso é resultado de uma série de políticas que são promovidas pela prefeitura, que só beneficiam os interesses dos grandes empresários, em detrimento da população trabalhadora. Então é preciso primeiro que a gente tenha a possibilidade de apresentar essas ideias socialistas, para que a gente possa chegar à população e convencê-la da necessidade de haver uma mudança radical nos rumos da política na nossa cidade. O PSTU ele tem pouca representatividade hoje na política nacional como um todo. Como é que o eleitor pode ter a percepção de que esse partido tem a viabilidade necessária para gerir uma capital tão complexa como Salvador? Então, primeiro, o nosso partido ele é muito presente nas lutas, Então, não há uma luta que ocorra na nossa cidade, no nosso país, que o nosso partido não esteja à frente, participando ao lado dos trabalhadores, nas suas greves, nas suas mobilizações, da juventude, dos estudantes, dos setores mais oprimidos da nossa cidade. Então, quem está nas lutas nos conhece, Do ponto de vista da presença institucional, nosso partido, ele de fato é um partido pequeno, como você colocou, É um partido que tem pouco espaço, assim, e que compete em condições muito desiguais em relação aos grandes partidos, Nós não temos tempo de televisão e rádio, Nós não temos acesso a fundo partidário, Nós não somos convidados para os grandes debates, Nós não temos controle do Estado, que coloca as grandes candidaturas hoje, que já estão à frente do poder político, uma grande vantagem em relação às outras, porque tem todo o peso da máquina pública, que os beneficia enormemente nas suas campanhas, e a gente não aceita o apoio do poder econômico, ou seja, dos grandes capitalistas que dominam a economia do nosso país, porque nós somos um partido dos trabalhadores que tem como referência a classe trabalhadora, e portanto nós nos financiamos apenas com os recursos que vêm da nossa própria classe. Então, nessas condições, que são adversas, é verdade, a gente busca participar das eleições para apresentar uma proposta, um programa que seja diferente do que está colocado aí pelas grandes candidaturas. Vitor, para cumprir esse papel que você está delineando aí para a candidatura do PSTU, mas é uma candidatura que se apresenta para fazer uma crítica ao modelo dominante da política tradicional, que termina sendo também, de certa forma, absorvido pelos partidos ditos de esquerda.
ou o PSTU traz propostas objetivas para a cidade? É uma candidatura mais crítica para provocar o debate sobre questões sensíveis, como você está falando, que afetam a maioria da população, ou a candidatura do PSTU é também propositiva e vocês têm propostas para apresentar, factíveis, etc., para cotejar com as propostas dos candidatos mais, vamos dizer assim, mais favorecidos pela conjuntura? Certo, Ernesto. Então, são as duas coisas, né? Nós não nos furtamos de fazer a denúncia, né, do sistema capitalista, desse regime, né, que está levando a humanidade, inclusive, ao colapso, à barbárie. Basta ver aí a situação do meio ambiente, né, que está sendo destruída. A gente está chegando a um ponto, inclusive, de não retorno. Né? A gente viu o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é fruto, né, da destruição, inclusive, também do meio ambiente, né, e também da falta de prevenção por parte dos governos, né, que coloca a população mais pobre, a população trabalhadora que mora em áreas de vulnerabilidade, né, em situação de risco permanente. Né? Então a gente também faz uma crítica, por exemplo, tanto à ultradireita, né, que defende descarregar o que há de pior, né, sobre as costas dos trabalhadores, descarregar todo o peso, né, dessa sociedade decadente que é o capitalismo para os trabalhadores, né, inclusive também defendendo o projeto de ditadura, mas a gente também critica a esquerda que se adaptou ao capitalismo, né, e que tem como horizonte apenas governar esse sistema, né, tentando controlar um pouco os efeitos nocivos que surgem da própria lógica de funcionamento desse sistema. Mas a gente parte dessa crítica para defender também um modelo alternativo de sociedade, né? E quando a gente se lança candidato não apenas para fazer essas críticas, que nós achamos que são importantes, trazer o debate, mas também para nos colocar como uma alternativa de poder, de governo. Então nós queremos governar, né? Caso a população, nós queremos ganhar a população para a necessidade de construir um governo socialista dos trabalhadores aqui na nossa cidade, e não só na nossa cidade, no país, né? Que certamente vai ser um governo muito diferente, né, de todos os governos capitalistas nas suas mais diferentes vertentes, né, seja mais à direita, seja um pouco mais à esquerda, né? Então a gente tem um programa que a gente apresenta nas eleições que tem uma série de propostas concretas que vão no sentido de responder às principais necessidades dos trabalhadores, né? Uma das nossas propostas, que tem a ver com a lógica de governar a cidade, é a criação de conselhos populares na nossa cidade, né? A gente sabe que hoje existem conselhos municipais que são meramente figurativos, né, que não têm poder real de decisão, né, quando eles de fato funcionam. Na verdade, a gente quer ter uma outra lógica de governo, em que os trabalhadores eles têm um controle sobre o poder político municipal. Né? Então, através dos conselhos populares, que caso nós sejamos eleitos, nós vamos criar e vamos basear a nossa gestão nessa participação popular, através desses conselhos, onde os trabalhadores vão se reunir em assembleias, né, nos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, locais de estudo ou por áreas de interesse, né, e vão debater os principais problemas da cidade e vão encontrar os próprios trabalhadores, junto com a prefeitura, soluções para esses problemas. Né, e nós vamos observar, nós vamos submeter as decisões da prefeitura às decisões dos trabalhadores nos conselhos. Porque a democracia que a gente tem hoje, com a democracia dos ricos, ela exclui os trabalhadores dos processos de decisão concretos. Os trabalhadores são chamados a votar periodicamente de 2 em 2 anos, mas depois disso os trabalhadores, o conjunto da população é completamente excluído dos processos de decisão. Não tem nenhum controle sobre o que os políticos fazem, né, sobre o que os governantes fazem. E a gente precisa mudar isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, em cima da sua proposta aí dos conselhos. Você falou dos conselhos atuais que funcionam pro forma. O Conselho Municipal de Transporte, há muito tempo a gente já deixou até de ouvir falar. E transporte é um assunto que nessa bancada aqui apareceu tanto na fala do prefeito Bruno Reis, foi o nosso primeiro entrevistado, o Kleber Rosa falou muito nisso, daí defendendo a tarifa zero, o Geraldo Júnior também tocou nesse assunto ontem, sempre fazendo também uma crítica ao atual prefeito. Como é que você vê esse modelo de transporte que a gente tem hoje, que está fazendo água em várias frentes, e qual é a sua visão sobre, por exemplo, a proposta de passe livre ou a meia passagem para o estudante? Você é um candidato jovem,
que certamente dialoga também, procura dialogar com a juventude. E transporte é um componente fundamental para o acesso à educação, para o deslocamento dos estudantes, etc. Qual é a visão do PSTU sobre a questão do transporte urbano em Salvador hoje? Pronto. Então, agora a gente começa a entrar no programa, né? E aí a gente vai mostrar como a gente tem propostas concretas para resolver os problemas mais diversos que vivem os trabalhadores da nossa cidade. Em relação ao transporte, Ernesto, veja, o grande problema do transporte hoje é que ele não é pensado como um direito, né, a ser garantido de maneira universal a toda a população da cidade, né? Na verdade, o transporte público, que é um serviço público essencial, ele é concedido a empresas que têm uma finalidade lucrativa. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando, em grande parte, do transporte municipal, né, de ônibus urbanos. Então, nós pensamos que a gente precisa inverter essa lógica, mudar essa lógica, em que o transporte é mercadoria e tornar o direito, né? Para fazer isso, é preciso romper com esse modo de gerir o serviço público, né, que é através dessas concessões das empresas privadas. A gente defende a estatização, né, de todo o setor de transportes, né, para que, através de uma empresa pública municipal, a própria prefeitura possa gerir os transportes aqui de Salvador, né? Essa empresa pública não vai ter uma finalidade lucrativa, né? Na verdade, ela vai servir para garantir a execução do serviço com qualidade, né? E com isso, a gente vai conseguir reduzir, inclusive, os custos do transporte, né? Porque hoje, por exemplo, a população ela paga duas vezes, né? Porque ela paga através da tarifa direta, né? E ela paga também através dos impostos, porque a prefeitura subvenciona fortemente o setor, né? Só esse ano vão ser 205 milhões repassados, né, a essas empresas. Então a gente acha que se a gente tira o lucro da equação, né, e transforma o transporte num direito, a gente consegue garantir um transporte público de qualidade, a gente consegue reduzir, né, a tarifa, garantir uma tarifa social, a gente consegue garantir passe livre para estudantes e desempregados, e a gente consegue, inclusive, né, isso aí vai depender de um estudo que a gente vai ter que fazer, porque é preciso, por exemplo, fazer uma auditoria, né? A gente precisa saber qual é o custo efetivo do transporte público. Por exemplo, o prefeito disse que é 1 bilhão, mas ele não demonstra isso com base em planilhas, porque as contas dessas empresas não são públicas, né? Não são publicizadas. Então, eles sempre dizem que estão em prejuízo, né? Mas eles não querem largar o osso também, né? Ou seja, eles não querem abandonar, porque se um capitalista ele está em prejuízo, o que é que ele vai fazer? Ele vai realocar os seus capitais em um outro setor, que seja mais lucrativo, né? Mas por que essas empresas nunca abandonam? É porque, de fato, não há prejuízo. Eles desejam prestar um serviço bom para a população, com certeza. Mas você está defendendo, então, que a prefeitura assuma a operação de serviço, certeza. Saiam essas empresas. E a operação municipal a operação de lucro zero. Deve ser realizada pela prefeitura, né? A prefeitura, com base no custo efetivo da operação, é possível garantir uma tarifa que seja social ou mesmo uma tarifa zero, né? Vai depender do custo efetivo, porque o sistema também ele tem que não pode gerar prejuízos, né, à prefeitura. Então a gente acha que é possível, desde que a gente tire o lucro dessas empresas da equação e transforme o transporte num direito. A gente está conversando aqui com o Vitor Marinho, candidato do PSTU à Prefeitura de Salvador. Levi Vasconcelos está conosco, quer fazer uma pergunta para você também, Vitor. Ô Vitor, num bate-papo com você ali antes de entrarmos no ar, você me dizia que o PSTU, seu partido, não tem tempo de rádio, não tem tempo de televisão, recebe uma graninha curtinha para fazer a campanha eleitoral e não tem fundo partidário. Como é que você pretende viabilizar os meios para fazer sua mensagem chegar? Então, a gente depende basicamente da nossa militância, né? E de militância a gente tem experiência, porque a gente está no dia a dia dos trabalhadores, né? Nos movimentos sociais, nos sindicatos, né? Nas lutas populares, nas lutas contra opressões. Então, a gente vai depender do esforço da nossa militância.
dos nossos simpatizantes, dos nossos apoiadores, para levar a nossa mensagem ao máximo de trabalhadores que a gente conseguir. É evidentemente em condições muito limitadas, né, como você colocou, sem acesso a grandes recursos, a recursos volumosos, sem acesso, por exemplo, a grandes doações, porque inclusive nós não aceitamos, né, temos como princípio a independência de classe do nosso partido, que só pode ser garantida através da independência financeira, porque a gente sabe que quem paga a banda escolhe a música. Então, se um político ele aceita receber financiamento empresarial, né, de grandes empresas, depois ele vai ser cobrado por essas grandes empresas. Nós não queremos ser cobrados por elas, nós queremos ser cobrados apenas pelos trabalhadores que nos apoiam. Por isso a gente só recebe apoio financeiro de trabalhadores, né, e da própria militância, que financia a nossa organização. Então, a partir de amanhã, começando a campanha, a gente vai estar nas ruas. Né, amanhã mesmo a gente já vai estar no centro de Salvador, na Praça da Piedade, vamos abrir a nossa campanha lá, fazendo panfletagem, né, falando com os trabalhadores, né, botando o nosso bloco na rua e vamos, né, ir aos bairros, conversar com as associações de moradores. Né, a gente já tem uma série de visitas programadas, uma série de panfletagens. Né, vamos aproveitar ao máximo o espaço que a imprensa conceder. Né, a gente sabe que também que há uma desigualdade muito grande nesse aspecto, que, por exemplo, a gente não participa, não é convidado aos debates, aos grandes debates, né, televisionados, por uma limitação eleitoral, mas também por uma decisão, né, da grande mídia, que escolhe não convidar, porque a legislação ela não proíbe o convite, né, ela só obriga que sejam convidados aqueles partidos que têm representação no Congresso Nacional. Mas caso a empresa assim decida, né, seja uma escolha da empresa de comunicação, ela poderia sim convidar, porque, por exemplo, o PSTU foi convidado em algumas cidades, algumas capitais, para esse debate que teve agora, o primeiro da Band. Né, foi convidado em Curitiba e foi convidado lá em Teresina. Né, mas aqui nós somos excluídos. Né, e a gente, inclusive, reivindica esse direito democrático, né, de que a população ela possa conhecer todos os candidatos. As entrevistas são importantes, são muito importantes, né, e a gente fica agradecido pelo convite, né, que a gente recebe aqui para estar conversando com vocês, conversando com a população, mas a gente acha que é muito prejudicial que nos debates, no confronto, né, direto entre os candidatos, a gente não tem essa possibilidade de confrontar diretamente o atual prefeito de Salvador e o atual vice-governador, que são corresponsáveis, né, pela situação que a classe trabalhadora e que os explorados, que os setores mais pauperizados da nossa cidade vivem hoje. Eu queria te perguntar, Vitor, sobre participação da juventude. Esse ano tem um esforço grande da Justiça Eleitoral, inclusive, para estimular o voto da juventude. Você é o candidato mais jovem, tem 26 anos. É isso, acho que o segundo mais jovem é Giovanni D'Amico, que a gente vai entrevistar aqui amanhã. Acho que o D'Amico deve estar agora com 30 ou 31. Acho que ele tinha 29, né, quando foi candidato a governador aqui. Você, portanto, um candidato jovem, assumidamente socialista, veste camisa vermelha durante a campanha, um piercing no nariz. Né? Esse conjunto, a forma como você se apresenta e sendo jovem, né, para uma candidatura que normalmente as pessoas atribuem a pessoas mais maduras, né? Como é que você se posiciona em relação a isso? E especificamente em relação às políticas para juventudes, que terminam ficando no discurso de todo candidato, mas na hora da execução nem todo mundo leva a sério os compromissos que assume de políticas públicas para juventudes. Mas como é que o candidato mais jovem dessa disputa se apresenta e, inclusive, ostentando essa diferença até na estética também em relação aos concorrentes? Pronto. Então, é a minha primeira candidatura, né? Embora, do ponto de vista... Só emendando aqui, Sim. Eu queria te perguntar se você percebe preconceito geracional contra jovem, alguma desqualificação, porque é jovem, é muito jovem, não pode querer ser prefeito da cidade tão jovem com esse discurso tão de esquerda assim. Não, já fui perguntado algumas vezes se a idade pesaria, né, no quesito de experiência, né, para gerir uma cidade do tamanho de Salvador. Então, nesse sentido, pode haver, né? Mas, apesar de ser jovem, né, de ter 26 anos, eu tenho uma experiência política já larga, né? Não na política institucional, né, mas na política cotidiana, na política diária, nos movimentos sociais.
né? Eu faço parte do movimento estudantil, milito no movimento estudantil desde que eu era secundarista, né? Então, desde a época que eu estudei no IFBA, né? Você falou da questão do passe livre, né? Foi uma luta que eu empreendi durante toda a minha juventude, né? Inclusive, junho de 2013, né? Muito novo, eu estava lá, né? Protestando contra o aumento das passagens, né? E defendendo o passe livre, né? Para os estudantes e para os desempregados, né? Então, de lá para cá, eu também atuei no movimento estudantil da universidade, né? A partir do movimento estudantil, tive contato, tive experiência com uma série de movimentos sociais, né? Movimentos de luta pela moradia, movimentos de trabalhadores, né? Movimentos sindicais, né? E o movimento social em geral da cidade, que nós estamos sempre presentes, né? A nossa candidatura é uma candidatura jovem, sim, né? Que busca dialogar com a juventude da nossa cidade, em particular com a juventude pobre, com a juventude trabalhadora e com a juventude negra da nossa cidade, né? Que hoje, né? Não tem grandes perspectivas, né? Diante do que está colocado no que diz respeito, por exemplo, ao mercado de trabalho, né? A juventude hoje é uma juventude cada vez mais precarizada, que já entra no mercado de trabalho com contratos precários, né? É uma juventude que, apesar de ser cada vez mais escolarizada em relação às gerações anteriores, é uma juventude que ganha menos, né? Que sofre com mais insegurança, né? Exatamente por essa precarização das relações de trabalho, né? Que sofre também como consequência disso com um adoecimento mental, né? Terrível, né? Que abate uma parcela considerável da juventude e que não tem esperança de futuro, né? Inclusive em relação à humanidade, né? A gente não tem sequer a certeza de que na verdade a certeza que a gente tem hoje é que o futuro vai ser pior do que o presente, né? Tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social, né? Porque esse sistema está levando a humanidade cada vez mais ao declínio, à decadência, à barbárie, né? Em todos os sentidos, né? Esse sistema está destruindo a nossa juventude, né? Por exemplo, com o genocídio, né? O extermínio da juventude pobre e negra nas periferias da nossa cidade, né? Que é uma situação extremamente violenta, né? Saiu recentemente aí uma reportagem, né? De um diretor de uma escola, né? Que tem lá as fichas dos alunos que foram a óbito nos últimos 10 anos e passa de uma centena de fichas, né? Então esse é o futuro que está sendo reservado à nossa juventude, e é com essa juventude que a gente quer dialogar, né? A gente quer dialogar no sentido de defender que é preciso reduzir a jornada de trabalho, né? Para garantir mais emprego para a juventude, né? Inclusive com a redução da jornada de trabalho, poder criar um novo turno de trabalho, né? É preciso acabar com essa escala 6x1, né? Que hoje é um tema que está sendo muito defendido pela juventude, né? Porque é quem está mais inserido nesses empregos altamente precários, seja no telemarketing, né? Seja no comércio, Serviço, né? De entrega. Serviço de entrega, juventude aí que tem como oportunidade unicamente trabalhar no aplicativo, né? Sem qualquer direito, né? Tendo que trabalhar por jornadas muito acima da jornada legal, né? De 8 horas, né? Para ao final conseguir um salário de fome, de miséria, né? Porque quando se deduz lá, né, todos os custos do trabalho que são repassados para essas empresas aos trabalhadores uberizados, né? Que é essa falsa promessa de autonomia, né? É uma autonomia em certo sentido, né? Porque o trabalhador ele controla, digamos assim, né, o seu tempo de trabalho, né? Mas ele é forçado a trabalhar cada vez mais, a prolongar cada vez mais a sua jornada. Então, na prática, não tem tanta autonomia assim. Porque para sobreviver, para garantir o básico, ele tem que trabalhar muito tempo, né? Porque ele ganha muito pouco pela jornada de trabalho. Então, esse é o futuro que esse sistema reserva à juventude. A gente está conversando aqui com o Vitor Marinho, candidato do PSTU à Prefeitura de Salvador. Vitor, você como representante do PSTU, um partido que sempre defendeu a expropriação ou desapropriação de propriedades, dos meios de produção como solução para a desigualdade.
Como é que se daria isso na prática em Salvador, levando em conta as limitações legais e constitucionais que existem no Brasil para uma ideia como essa ser efetivada? Certo. Então, nós defendemos, de fato, a expropriação dos grandes grupos capitalistas do nosso país. E nós dizemos mais, nós achamos que essa é a única forma de garantir, né, emprego, né, trabalho, renda, comida na mesa das pessoas, direitos sociais, direitos trabalhistas. A gente acha que é preciso, sim, expropriar os grandes grupos capitalistas, inclusive internacionais, multinacionais, que controlam a economia do nosso país, né, que repassam os lucros para o exterior, né, enquanto que a população trabalhadora vive na mais completa miséria, fome, né, na instabilidade dos empregos precários e, inclusive, no desemprego. Mas como se daria na prática isso? Pronto. Evidentemente que a gente não tem como expropriar o conjunto da economia capitalista na Prefeitura de Salvador, né? Isso depende de uma revolução socialista que nós defendemos, né, como estratégia, né? Isso depende de uma transformação nacional, inclusive, do país. Muitos argumentam que políticas socialistas têm historicamente levado a crises econômicas em diversas partes do mundo. Como é que você responde a essas críticas? Mas primeiro falar sobre a questão da expropriação. O que é que a gente pode fazer aqui em Salvador, que está no nosso programa? Nós defendemos que alguns setores da economia podem ser estatizados, né, pela Prefeitura de Salvador. Um deles é o transporte público, né? Seria uma estatização que nós faríamos, né, para garantir transporte de qualidade para a população. Outra estatização que nós faríamos seria uma estatização parcial, né? Seria no setor de construção civil. A gente defende a criação de uma empresa pública municipal de construção civil ou uma empresa municipal de obras públicas, né, para realizar obras úteis para a população trabalhadora, inclusive dar emprego a quem está desempregado, né? E um outro segmento que a gente defende também é uma estatização parcial, que aí tem a ver com a política para combater a fome, né, e a miséria que assola boa parte da nossa população. A gente tem dados hoje que dizem, que demonstram que cerca de 10% da população de Salvador vive abaixo da linha da pobreza, né? Ou seja, que recebe menos que R$10 por dia. Então a gente vai criar uma rede de supermercados estatal, municipal, como é, por exemplo, a Cesta do Povo, que foi privatizada pelo governo estadual, para fornecer alimentos, né, gêneros alimentícios da cesta básica, a preço popular para a população, a preço próximo do preço de custo, né? Então esses três setores a gente acha que é possível estatizar, estando na prefeitura, né? E outros setores depende da correlação de forças, né? Porque a gente sabe que evidentemente que existem limites jurídicos, né? Mas os grandes problemas da classe trabalhadora, elas se resolvem através da luta de classe, da luta social. Vai depender da correlação de forças, né? E eu não acho que isso vai gerar crise, né? Pelo contrário, né? Na economia da cidade. A gente vai conseguir gerar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social aqui na nossa cidade. A gente vai conseguir empregar mais pessoas, porque o que ocorre hoje, na verdade, é que a economia, inclusive brasileira, está passando por um processo de desindustrialização, está passando por um processo em que a maior parte da classe trabalhadora brasileira está fora do mercado formal de trabalho, né? Está subempregada, está fazendo bico, né? E isso é um desastre para a economia. O PIB brasileiro poderia crescer enormemente se a gente conseguisse reduzir a jornada de trabalho e empregar boa parte dessa população que hoje está fora da economia. Vitor, qual a realidade socialista que a gente tem hoje no mundo que possa servir de referência para esses projetos, essas ideias todas que você defende para serem colocadas em prática em Salvador? Hoje nós não temos nenhum país socialista. Nós não consideramos, a direita, né, gosta de dizer que a Venezuela é socialista, né, que a Coreia do Norte é socialista. Nós não consideramos que esses países são socialistas. A Venezuela a gente considera que é uma ditadura capitalista. Inclusive nós estamos contra lá na Venezuela, né, a fraude eleitoral promovida pelo Maduro, né? O nosso partido, ele é um partido socialista, revolucionário.
A gente não tem compromisso com ditaduras burguesas e burocráticas que massacram os trabalhadores dos seus países, ainda que vistam vermelho, né? Nós não somos dessa tradição aí stalinista, né, que passa pano para esse tipo de governo burocrático, né, e que colabora e que promove o capitalismo nos seus países, né, de maneira burocrática, porque na Venezuela não tem socialismo. A Venezuela tem capitalismo, só que o capitalismo lá, ele é fortemente associado ao Estado. Então você tem um setor burguês que se desenvolveu a partir do chavismo, chamado de boa burguesia, que é comandado por militares, né, e por setores da burguesia lá, nacional, que em associação com o Estado controlam boa parte da economia do país, impõe a miséria e a fome para os trabalhadores. Ali não é socialismo, então o nosso exemplo não vem dali. O nosso exemplo de socialismo vem da Rússia, da Revolução Russa, de 1917, né, da Revolução Cubana, né, aqui na América Latina, né, mas que, na nossa avaliação, depois, por uma série de motivos que não dá para expor aqui, passaram também por processos de burocratização, né, que acabaram se desviando daquilo que nós entendemos como deve ser o socialismo de fato e o que nós lutamos para construir aqui no Brasil. Perder a essência. Deixa eu te fazer uma pergunta novamente sobre as suas propostas na área econômica, né? Econômica que o Jefferson te perguntou, é porque você fez a proposta. Você trouxe de volta a ideia da cesta do povo, com uma ação estatal para garantir preço baixo, mas essa é uma proposta carlista. É uma experiência carlista que foi mantida por um início do governo petista e depois foi privatizado, como você lembrou, né? Eu queria que você comentasse isso, essa coincidência, um partido tão de esquerda assim, mas aproveitando, bebendo da experiência de uma proposta do governo, ainda do governo carlista, ainda no tempo da ditadura. E o discurso que o prefeito Bruno Reis tem repetido aqui de crítica em relação à base é a defesa dele de privatizar, ao contrário do que você propõe, mas em relação ao serviço de saneamento, de água e esgoto, de privatizar o serviço. Como é que você avalia essa proposta de privatização? Ao mesmo tempo, eu estou te provocando aqui no que aparentemente é uma contradição do PSTU e buscar incluir no seu programa de governo uma ideia atribuída ou associada ao Antônio Carlos Magalhães original. Não é uma contradição, porque, por exemplo, a Petrobras foi criada pelo Getúlio Vargas, né? Inclusive, a política do monopólio estatal do petróleo foi criada pelo Getúlio Vargas, que foi um ditador durante o Estado Novo, que flertava com fascismo, né? E nem por isso a gente defende a privatização da Petrobras. Pelo contrário, nós estamos entre aqueles que defendem, né, uma Petrobras 100% estatal. Porque hoje, inclusive, a Petrobras é parcialmente privatizada, né? Então, a questão da construção, né, de uma rede de supermercados pública estatal tem a ver com responder a uma situação concreta dos trabalhadores, que é o problema da fome, né, o problema da miséria. Inclusive, para ser também um instrumento de controle dos preços. Porque através da concorrência, né, eu não vou dizer aqui que a gente vai estatizar todas as redes de supermercado de Salvador, né, até porque temos limites legais, né, jurídicos para isso, e também porque a gente não tem condições de gerir todas as redes de supermercado de Salvador. Né, essas estatizações teriam que ser realizadas em nível estadual, em nível federal. O que a gente pode fazer como proposta imediata para resolver o problema da fome é criar uma empresa estatal, ou seja, estatizar parcialmente o segmento da economia para oferecer alimentos baratos para a população, né, inclusive em parceria com a agricultura familiar, né, do nosso estado, e ser também um mecanismo que, através da concorrência, vai levar as grandes redes de supermercado a terem que abaixarem também os preços dos seus produtos. Em relação à privatização da Embasa, nós somos terminantemente contra, né, essa política de privatização. Na verdade, o prefeito atual, Bruno Reis, ele transforma a cidade num verdadeiro balcão de negócios. Ele quer privatizar tudo, ele quer transformar tudo em mercadoria, né? Ele comemorou, né, que avançou a PEC lá de privatização das praias, porque ele quer privatizar as praias, né? Ele vende os terrenos públicos da cidade a partir da desafetação dos terrenos públicos para as grandes redes de supermercado, né? Então, tudo que ele vê, ele quer privatizar, porque ele é comprometido com os interesses dos grandes grupos empresariais da cidade, né? E da mesma forma, ele quer privatizar a lei de saneamento, né? Através da mudança que teve aí no marco de saneamento, que facilitou, né? Então, ele quer... e hoje, a gente sabe que não é uma maravilha,
né? A gente sabe que tem muitos problemas. A gente sabe que, por exemplo, o fornecimento de água é nos bairros nobres da cidade e outro nos bairros populares. Da mesma forma que a gente sabe que o esgotamento sanitário não atinge a totalidade, né, da população de Salvador, né? Então é preciso garantir isso, né? É preciso lutar, por exemplo, contra os processos de privatização da Embasa que vem do governo estadual, né? E é preciso garantir que a gente consiga resolver essa situação sem recorrer a esse mecanismo da privatização, porque não vai resolver o problema. Vai piorar, a tarifa vai encarecer, né? Porque essa é a experiência de outras cidades que privatizaram seus serviços de água, de energia, né? A tarifa vai encarecer e o serviço público que deveria ser realizado para beneficiar a população, na verdade vai ser utilizado para enriquecer um punhado de capitalistas. Fora o gasto de dinheiro, né, desnecessário que a prefeitura faz para abrir todo o processo de licitação, né, e escolha de uma nova empresa a qual ela vai conceder o serviço de esgotamento sanitário e de água da nossa cidade. A gente tem Basta ainda... ver que eles contrataram uma consultoria para ver as empresas potenciais, concessionárias, e essa consultoria vai receber 30 milhões de reais para fazer essa pesquisa. A gente ainda tem Foi cerca de divulgado 5 minutos para encerrar a entrevista. Levi, mais uma pergunta? Vitor, tô vendo aí você vestido com a camisa aí Palestina Livre. Isso quer dizer que na briga lá de Israel contra o Hamas você tem um lado claramente definido. Você está do lado do Hamas. Me diga uma coisa, se você porventura fosse prefeito de Salvador, como seria seu relacionamento com Lula? Olha, eu tô ao lado do povo palestino, né, que é vítima de um massacre que dura já 75 anos, né, desde a criação do Estado de Israel, né, o povo palestino foi desalojado de suas terras, foi expulso, né, dos seus territórios, e vem passando por 75 anos de uma permanente catástrofe, né, de um verdadeiro estado de apartheid, de segregação racial, em que os direitos, né, dos palestinos não são os mesmos, né, que os direitos do povo judeu que habita aquela região, né, e que tem o direito à sua autodeterminação, né? Veja, a gente não é apoiador do Hamas, inclusive nós temos muitas críticas ao Hamas, né? Mas o Hamas é uma organização legítima do povo palestino que hoje está empreendendo a resistência contra a dominação, né, de Israel. Então, em relação à Palestina, a gente tem lado sim, a gente está do lado do povo palestino, nunca escondemos isso, né? A gente não é o Boulos, que disse que não vai ser prefeito de Tel Aviv, né, como disse lá em São Paulo, para mascarar a posição dele e não se posicionar em relação a esse tema, que é um dos principais temas hoje internacionais do mundo, junto com a guerra lá na Ucrânia, né? Em relação ao governo Lula, veja, nós somos críticos, né, do governo Lula, né? Diferentemente, por exemplo, do PSOL, né, a gente não tem nenhum compromisso, né? Nós votamos sim no Lula no segundo turno para derrotar o Bolsonaro, porque nós entendíamos que naquele momento era necessário derrotar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo representava a possibilidade de mudança do regime político no país, porque eles defendem ser uma ditadura, né? Basta ver lá o que foi a tentativa de golpe. Então nós chamamos o voto no segundo turno Lula, mas desde o início nós nos colocamos como oposição de esquerda ao atual governo, porque nós entendemos que o Lula, ele representa uma esquerda que se adaptou ao capitalismo, né, que governa para os grandes capitalistas, né, e que, portanto, não é uma alternativa para os trabalhadores, né, que represente uma mudança substancial, né, uma mudança estrutural nas relações entre a classe trabalhadora e a burguesia do nosso país. Pelo contrário, né, as medidas que o governo Lula está tomando são continuidade das mesmas medidas de ataque aos trabalhadores que foram tomadas pelos governos anteriores, em especial na arena econômica. Basta ver que o governo Lula manteve o teto de gastos, só mudou o nome, agora é arcabouço fiscal, né, que limita os gastos nas áreas sociais para garantir o pagamento da dívida pública aos banqueiros, né? O Lula fez uma reforma tributária que não diminuiu o imposto para os mais pobres e nem aumentou para os mais ricos, manteve a mesma estrutura tributária do nosso país, né, que faz com que os trabalhadores e a classe média também paguem a maior parte dos impostos e isenta os grandes capitalistas, né, de uma taxação fortemente progressiva, de uma taxação das suas grandes fortunas, de taxação dos lucros e dividendos das grandes empresas capitalistas, porque muito se pergunta, vocês propõem uma série de coisas, vocês socialistas, né, de onde vocês vão tirar o dinheiro,
né? A gente defende que esse dinheiro seja tirado dos grandes capitalistas, né? Já que a sua riqueza é produto da exploração dos trabalhadores, né? E todo o lucro que eles construíram e acumularam ao longo do tempo foi fruto do trabalho de milhões de brasileiros, né? É preciso, né, que o dinheiro seja tirado exatamente dali, através de uma forte taxação. Exatamente. Na mudança da atual estrutura tributária, por exemplo, né, que isenta os grandes capitalistas de pagar imposto. Por exemplo, aqui na Prefeitura de Salvador, a gente tem uma proposta que é mudar o IPTU e torná-lo fortemente progressivo. Candidato, 30 segundos para suas considerações finais. Pronto. Então, agradeço o espaço, né? Evidentemente que o tempo é limitado, né? Mas eu peço que as pessoas que estão ouvindo nos sigam nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, vitor.pstu, PSTU Bahia, né? Vejam o nosso programa completo, que está disponibilizado no site Opinião Socialista, que é o site do nosso partido, PSTU. Candidato Vitor Marinho, do PSTU, candidato à Prefeitura de Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Eu que agradeço. Um bom dia para você, e essa entrevista vai estar disponível logo mais nos nossos canais, pelas redes sociais, também pelo atardefm.com.br, e amanhã, encerrando essa série, vamos receber o candidato Giovanni D'Amico, do PCB, para conversar conosco também aqui no Issa Bahia. Então, muito obrigado mais uma vez. 8:45 agora na Tarde FM.